Graça e paz, gente querida, povo de Deus, povo amado, tudo bem com vocês? Irmã preciosa, você vai bem? Meu irmão amado que tem entendido o Evangelho da graça de Deus, tudo bem com vocês? Eu creio que sim, e vou falar a mesma coisa, porque quando nós entendemos o Evangelho da graça de Deus e cremos, quando o Espírito de Deus nos revela esta riquíssima graça de Deus que nos foi dado tudo gratuitamente, ainda que hajam lutas e dificuldades que todos nós passamos, mas aqui dentro do nosso espírito existe paz, existe segurança, existe confiança e principalmente uma visão clara do nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá segurança, que nos dá força, que nos dá coragem. E aí nós não falamos só por falar, nós sabemos que tudo vai bem porque Ele está conosco todos os momentos, nunca nos deixará e nem nos desamparará. E mais uma vez Deus me dá esse grande presente, esse privilégio de poder chegar até você. E é tão importante poder chegar até você. Eu não chego até você para descarregar um monte de versículos bíblicos, falar um monte de coisas controversas, para confundir a tua mente, não. Eu chego até você através desta live com bastante clareza, um assunto que é um leitinho, um arroz com feijão do Evangelho. Não para te confundir, mas para que você entenda profundamente o Evangelho da graça de Deus. Porque eu sei que quando o Evangelho da graça de Deus é compreendido, quando a nossa mente é renovada, porque todos nós viemos do sistema, e muitos de nós trazem anos de informações religiosas do sistema, do falso evangelho. E quando nós começamos a ouvir e aprender o Evangelho da graça de Deus, essas informações, elas vêm contra aquilo que o Evangelho da graça de Deus mostra. Quantas coisas que nós passamos a aprender do Evangelho da graça de Deus que nós tínhamos aprendido ao contrário. Quando começamos a ouvir o Evangelho da graça de Deus, essas coisas vêm contra o entendimento do Evangelho da graça de Deus. Então é preciso renovar a mente, ter uma nova compreensão, um novo entendimento, uma nova visão, uma nova compreensão do que é o Evangelho da graça de Deus. Por isso nós temos que insistir em certos assuntos, insistir e repeti-los e trabalhar. Lembra quando éramos crianças e tínhamos uma chamada oral de tabuada? Pelo menos eu passei por isso no meu primeiro e segundo ano de grupo escolar. E íamos lá na frente, a professora, agora fala a tabuada do 5, agora fala a tabuada do 3. E que nós sabíamos que ia ter chamada oral, então passávamos uma tarde, eu estudava de manhã, decorando, repetindo cada tabuada. Tabuada do 3, do 5, do 6, do 9, do 8, do 7, para que quando a chamada oral fosse feita, nós estaríamos aptos, com a mente bem trabalhada, bem ajustada, bem memorizada, para repetir aquilo que a professora queria, declarar aquela tabuada sem errar. E até hoje eu sei as tabuadas, de tanto que eu memorizei e decorei aquilo, até hoje eu sei a tabuada do 7, do 6. Então assim são as verdades da palavra de Deus, presta atenção. Eu não tenho a profundidade da verdade porque eu ouvi uma vez. Eu ouvi uma vez, despertou algumas coisas em mim. Mas esse despertar é contínuo, ele vai longe, ele é profundo, ele é um despertar de anos. Então, quanto mais eu vou ouvindo a respeito das mesmas verdades,
elas vão caindo na minha mente, no meu coração. Essas verdades do Evangelho vão revolvendo a mentira que foi posta na minha mente. Vão revolvendo as emoções mentirosas que o falso Evangelho causou em mim. Vão revolvendo aquela mente aprisionada, escravizada. As verdades do Evangelho da graça de Deus, repetindo, insistindo. Elas vão revolvendo todo o entulho da religião. E isso não sai em um dia, em uma semana, em um mês, em um ano. São anos. Talvez você diga, nossa, pastor, é verdade, por experiência própria. Até que a palavra, de tanto eu ouvir o mesmo assunto e repetir, comer arroz, feijão, almoço e janta, você entende? Então todo lixo religioso vai sendo removido da minha mente. Aqueles 30 anos que eu fiquei numa igreja de lei, de jugo, submetido àquilo, vão sendo removidos lentamente. Aquelas emoções que o falso ensino fizeram brotar em mim, que me escravizam, que me põem medo, que me trazem angústia, insegurança, vão sendo removidas. E depois de alguns anos, eu entro verdadeiramente na liberdade do Evangelho da graça de Deus. Eu sei quem eu sou no Evangelho. Eu sei o que é a verdade do Evangelho da graça de Deus. Eu entendi, eu sou totalmente livre. E aí eu vou ser tomado pela plenitude da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus se torna minha própria vida, minha própria mente. Então vamos à palavra de hoje. Estou aqui com a Bíblia aberta em Romanos, capítulo de número 8. E nós vamos abordar um assunto que ainda muitas pessoas têm dúvida, têm um desconforto, têm insegurança. Então vamos trabalhar nisso. Romanos, capítulo 8. Vamos ler versículos 1 a 13, mas a tônica vai ser o versículo de número 1. Agora, pois, nenhuma condenação existe, nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, você prestou bastante atenção no que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, olha, ele disse isso há 2000 anos atrás, ele está dizendo agora, continua o mesmo agora, naquele tempo e agora. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós temos afirmado aqui sempre que a salvação não se perde, e não se perde mesmo. Mas eu percebo que muita gente tem dúvida, apesar de ouvir isso e se esforçar para concordar, tem dúvida a respeito disso. Por quê? Porque viveram num sistema que falava sobre perder salvação, riscar o nome do livro da vida, constantemente ouviam isso. Ouviram tantas pregações de ameaça, não pode isso, não pode aquilo, se fizer isso perde a salvação. Se pôr determinada roupa, perde a salvação. Se deixar de fazer aquilo na igreja, perde a salvação. Se faltar um domingo na igreja, está desviado, vai perder a salvação. Ouviram tanto isso que criou nelas uma insegurança. Elas não têm nem certeza se são salvas ou não. Muitas pessoas se comunicam comigo e eu percebo neste quesito que elas têm insegurança, elas têm umas emoções estranhas com relação a isso. Mas Paulo disse, agora não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Mas para que eu tenha clareza, conforto, sabedoria, eu preciso entender uma segunda coisa, o que é a justificação. Eu já preguei sobre isso aqui várias vezes, mas eu percebo que ainda as pessoas não entenderam o que é a justificação. Alguns já amadureceram nisso, mas uma boa parte ainda não tem entendimento do que é ser justificado diante de Deus. E para que eu tenha clareza que a salvação não se perde, eu tenho que ter clareza sobre o que é a justificação. Então vamos trabalhar na palavra de Deus, vamos discorrer a Bíblia, o Evangelho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, nós vamos ler versículos 30 e 31. Então esse versículo vai falar aquilo que Cristo se tornou para cada um de nós. Não foi coisas que eu alcancei por esforços. É aquilo que Cristo se tornou para mim. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1, versículo 30 e 31. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Que nós somos de Deus. Em qual situação? Em Cristo Jesus. Lemos Romanos 8:1. Agora, pois, não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo, mas vocês são dele em Cristo Jesus. Agora o que Cristo se tornou para mim e para você? O que ele se tornou para nós? O qual se nos tornou da parte de Deus? Ele vai dizer quatro coisas que Cristo se tornou para nós. O qual se tornou da parte de Deus. Sabedoria, então Cristo é a nossa sabedoria. Justiça, santificação e redenção. Então Cristo se tornou para nós da parte de Deus. Não foi porque eu me esforcei. Não foi porque eu produzi alguma boa obra. Não, a minha ação não faz parte disso. Então Cristo se tornou da parte de Deus para nós. É uma coisa dada por Deus, é em Cristo. Se tornou sabedoria lá, justiça, é isso que vamos falar. Santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie não vai se gloriar nas suas obras, não vai se gloriar nos seus esforços, no preço que pagou, porque tudo isso é nada. Aquele que se glorie vai se gloriar no Senhor. A nossa alegria, a nossa glória é estar se gloriando no Senhor, entendendo o que Ele se tornou para cada um de nós. Então se tornou sabedoria, lá, justiça. Cristo é a minha santificação e Cristo é a minha redenção. Mas que justiça é essa, pastor? Que justiça é essa que vem da parte de Deus? Para você entender. Quando Adão pecou, toda a raça humana ficou condenada pelo pecado de Adão. Quando Adão pecou, eu não existia, você não existia, nós não existíamos. Nós viemos nascer milhares e milhares de anos depois. E quando nascemos estragados. Por quê? Porque Adão lá no começo, lá em Gênesis, ele pecou e toda a raça humana ficou destituída da glória de Deus. Adão pecou, Adão foi o cabeça da raça humana, dele todos nós viemos. E Adão transferiu para cada um de nós o quê? O estrago do pecado. Ele transferiu para toda a raça humana o pecado. Ele transferiu para toda a raça humana as consequências do pecado. E nós que nascemos milhares e milhares de anos depois, que não temos nada a ver com isso. Por exemplo, eu não tive a mesma opção que Adão teve. Foi ele que estava diante do fruto do conhecimento do bem e do mal, decidindo comer ou não comer. Foi ele que estava lá, e ele comeu, não fui eu. Eu não tive a mesma oportunidade que ele, de estar diante da árvore do conhecimento do bem e do mal,
e decidir comer ou não comer. Não, ele comeu, e quando ele comeu por mim. Eu não tive essa liberdade, não foi eu que escolhi, não foi eu que comi da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi Adão que fez isso. E a culpa dele passou para mim, passou para você. E eu que nasci milhares e milhares de anos depois, que não tive a mesma oportunidade que ele de escolher comer ou não, recebi toda a penalidade que ele recebeu por ter comido. Você está entendendo? Nasci pecador, nasci estragado, nasci corrompido, nasci num corpo de carne, contrário à vontade de Deus, sujeito a um programa errado, programa do pecado, programa do erro, programa do mal. Eu não tive escolha, eu nasci assim. Você não teve escolha, você nasceu assim. Deus não seria injusto em nos condenar? Não foi eu que fiz o que Adão fez. Agora, como eu vim dele, o estrago que aconteceu com ele, ele passou para mim. Mas não fui eu o culpado pelo estrago que aconteceu com ele. O culpado foi ele. E Deus não seria injusto de me condenar, de me culpar de alguma coisa, sendo que eu não fiz nada, eu nasci assim. Nasci com esse programa maligno na minha carne sem ter feito nada. Eu não tive culpa de nada. Então Deus, sabendo disso, Deus sabendo desse estrago todo, olha, eu estou falando de uma forma tão simples, como se fosse para uma classe de crianças. A forma mais simples possível, o português mais simples possível, para que você entenda essa linguagem. Então Deus é um Deus justo, Ele sabe que eu não fiz nada, que foi Adão que fez e trouxe o mal para mim sem eu ter escolha, eu nasci assim. Então o que Deus vai fazer agora? Deus vai enviar Jesus Cristo na terra. Você sabe que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. E Deus, na pessoa de Cristo, vai me justificar daquilo que eu recebi de Adão. Ele vai me justificar da culpa que Adão passou para mim, daquilo que ele cometeu e eu sofri as consequências. Deus, por ser um Deus justo, o que ele vai fazer? Ele vai tirar de sobre mim tudo aquilo que Adão impôs e imputou a mim. Então ele vem me justificar daquilo que eu recebi de Adão, da condenação que eu recebi de Adão, do mal que Adão permitiu que entrasse no mundo, da morte que Adão permitiu que entrasse no mundo. Você está entendendo isso, meu irmão, minha irmã? Recapitulando, não foi eu que fiz nada, eu nasci milhares de anos depois. Foi Adão que fez, mas a consequência do que ele fez veio trazer juízo e condenação sobre mim. Eu não tive a mesma oportunidade que ele teve de estar diante da árvore do conhecimento do bem e do mal e decidir não comer. Quando ele comeu, ele me condenou sem eu ter feito nada, eu nem existia ainda. Como eu vim dele, nasci condenado pela condenação que caiu sobre ele. Então agora Jesus Cristo vem, Jesus Cristo é Deus que se encarnou em forma de homem, assumiu um corpo humano. E ele vem fazer o quê? Ele vem me justificar de tudo aquilo que eu recebi de Adão. Vem me tornar inculpável diante de tudo aquilo que eu recebi de Adão. E vem me libertar de tudo aquilo que Adão imputou sobre mim. Por isso que para mim entender que a salvação não se perde, eu tenho que ter muita clareza sobre o que é a justificação que vem da cruz. Tá bem claro? Então nós lemos o quê? 1 Coríntios 1,30. O que Cristo se tornou da parte de Deus para nós? Ele se tornou a justiça de Deus, e esta é a justiça de Deus. E agora eu preciso entender uma coisa, essa justificação não é alcançada por obras. Essa inocência, essa isenção de culpa,
não é alcançado por nada do que eu faço. Eu não tenho poder de produzir alguma coisa para ser justificado. Essa justificação é o próprio Deus que me justifica. E como é que Ele vai me justificar? Através daquilo que Cristo fez na cruz por mim. O que é ser justificado? É alguém que não tem mais culpa. Alguém que foi inocentado, se tornou inocente. Não pesa mais sobre ele nenhuma sentença de condenação. É alguém a quem Deus olha e vê sem culpa nenhuma. Isso é ser justificado. E novamente eu digo, você não alcança esse benefício que a graça de Deus trouxe por esforço, por obra, por jejum, por vigília, por subir no monte, por dízimo, por trízimo, por ofertas. Você não alcança por nada. Nos é imputado e dado gratuitamente através daquilo que Cristo já fez na cruz por nós. Então vamos para a palavra de Deus. Vamos ler Gálatas capítulo de número 2. Vamos ver o que Paulo fala a respeito disso. Não esqueça, estamos dizendo que o crente não perde a salvação. Lemos Romanos 8:1. Agora não existe nenhuma condenação para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não existe condenação? Porque todos quantos estão em Cristo Jesus foram justificados por Jesus Cristo, isentos de culpa, foram inocentados pelo Senhor Jesus Cristo por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. E isso não se alcança por obras. Então, Gálatas capítulo 2, versículo 16, diz assim, Paulo dizendo: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Então o que Paulo está dizendo? Paulo tem muita clareza sobre a justificação. Foi ele que ensinou a justificação por revelação. Olha, se você for ler Pedro, você não vai... Se você for ler Pedro, você não vai, nas cartas de Pedro, encontrar a clareza da justificação. Se você for ler Tiago nunca falou nada de justificação. Se você for ler João, também não falou. Se você for ler Judas, também não falou. Também não falou nada da justificação. O único que clareou, que trouxe com precisão, com perfeição, a justificação, o ensino da justificação, foi o apóstolo Paulo. Então o que Paulo fala? Sabendo, eu preciso saber, ter conhecimento. Saber é ter conhecimento. Que o homem não é justificado por obras da lei. Ele não é justificado por nada que ele pratica da velha aliança. E também não é justificado por nenhuma obra que ele venha a produzir. Então ele diz, sabendo, eu preciso saber que o homem não é justificado por obras da lei. Então como que ele é justificado, pastor? E sim mediante a fé em Jesus Cristo. Então Paulo fala, olha, eu posso estar guardando a lei debaixo do Velho Testamento, me esforçando em tudo aquilo, eu não sou justificado por obras da lei. Eu sou justificado pela fé em Jesus Cristo, quando eu entendo o que foi feito na cruz. Quando eu creio no que foi feito na cruz, é isso que me justifica. A justificação é dada gratuitamente por aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Então Paulo fala, é sim mediante a fé em Jesus Cristo. Aí ele fala, também nós temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Olha como isso é forte. O que Paulo diz? Que essa justificação não vem por esforço. Essa justificação não vem por obras do Velho Testamento e nem pelas obras que se pratica na igreja evangélica atual. Essa justificação não é alcançada por esforço próprio. Esse perdão, esse ser tornado inocente, que é a justificação,
não vem por esforço próprio, não vem por obras, não vem por nada dessas coisas. Ela vem mediante a fé. Fé em quê? Naquilo que Cristo fez por cada um de nós. Então ele conclui. Vou ler de novo. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Conclusão. Não existe uma obra, um feito, um esforço religioso. Você entende quando eu falo assim? Não existe um preço que eu possa pagar. Não existe nada que eu possa fazer para ser justificado. Porque se eu tentar ser justificado por esforço próprio, eu nunca serei justificado. Então essa justiça é que Deus compreende que tudo que recebi de Adão, que me condenou, não era culpa minha. Então ele vem na pessoa de Jesus Cristo, vai na cruz remover tudo que veio de Adão sobre mim e vai me tornar justificado, inocente de toda culpa. E isso não é alcançado por obras nenhuma. É alcançado só por aquilo que Cristo fez por mim e me dá e me imputa tudo isso gratuitamente. Romanos capítulo de número 13, vamos lá, trabalhar bastante nas cartas de Paulo. Se você quer entender a justificação, precisa entender carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 13 tem uma coisa gloriosa aqui, que eu leio sempre aqui para você. Vamos ler, versículo 21. Agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus. O que Paulo está dizendo? Deus põe a lei à parte e manifesta a justiça dele independente da lei. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, ela é testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos. Porque não há distinção. Agora ele mostra o que aconteceu de Adão para nós. O que passou de Adão para nós. Ele fala, porque todos pecaram. Mas era eu que estava lá diante do fruto do conhecimento do bem e do mal? Não, foi Adão que estava lá. E quando ele fez aquilo, me condenou, porque eu vim dele. Então ele diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora ele versículo 24. Sendo justificados gratuitamente mediante a sua graça, mediante a redenção que existe em Cristo Jesus. Então o que ele conclui dizendo o quê? Que todos nós fomos justificados, inocentados gratuitamente. Olha aqui para mim um pouquinho, deixa eu fazer uma pergunta para você, deixa eu tirar o meu ajudador aqui. Você acredita que você é inocente? Você acredita que Cristo te inocentou na cruz? Você acredita que quando Deus olha para você, vem você sem pecado, inocente, para o resto da sua vida? Você acredita nisso? Você entende isso aí no seu coração? Você pode falar assim, mas pastor, eu estou cheio de defeitos. E eu também. Eu acho que eu tenho mais defeitos que você. Mas quando Deus olha para mim, Cristo é a lente através da qual Ele me enxerga. Então quando Deus olha para mim, Ele me vê através de Cristo. E Ele me vê inocente, mesmo eu estando cheio de defeitos. Mesmo falhando todos os dias, porque nós falhamos todos os dias. Ele olha para mim e me vê sem pecado. Ele sabe que a minha carne pode produzir um montão de coisas, mas tudo aquilo que ela pode produzir de errado já foi pago na cruz por Jesus Cristo. Até o último suspiro que eu der nessa carne está tudo pago. Eu fui justificado. Você entende isso? Será que você crê nisso? Isso é a coisa mais extraordinária que vem através da graça de Deus para cada um de nós.
E isso o sistema religioso não entende. Quem vive debaixo de lei está pagando o preço ainda para ser salvo. Ele acha que perde a salvação a cada momento, precisa recuperar ela de novo. Sendo justificados gratuitamente através da sua graça, mediante o que? A redenção. O que é a redenção que está em Cristo Jesus? É o fim de toda a escravidão. Então eu fui justificado gratuitamente, mediante a graça de Cristo, através da redenção que vem em Cristo Jesus. Então, por isso que eu não perco a salvação, porque Cristo me justificou, me tornou inocente até o fim da minha vida. Por isso que eu não perco a salvação, porque eu fui inocentado através do que Cristo fez na cruz. Cristo tirou de sobre mim tudo que Adão impôs sobre mim. Me tornou uma pessoa justificada. Aí mesmo nesse capítulo 3, ele diz assim, eu vou ler o versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça no tempo presente, por ter Deus deixado impune, olha lá, por ter Deus deixado sem punição os pecados anteriormente cometidos. Então Deus não puniu ninguém, Deus deixou sem punição os pecados anteriormente cometidos. Com qual finalidade ele fez isso? Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Ah lá, para ele mesmo, olha, ele mesmo, Jesus, ser o justo e o justificador daquele que acredita nele. Então Deus não puniu os pecados anteriormente cometidos, porque ele tinha em vista a justificação, a manifestação dessa justificação no tempo presente. Para ele mesmo, Jesus Cristo, ser o justo, e quando ele vai para a cruz, ele é o justificador, aquele que torna os demais justos, aqueles que acreditam nele. Aí ele, no versículo 27 ele fala uma coisa importante, ele fala assim, onde pois está a jactância? Você precisa entender isso. O que é essa jactância? Ele está fazendo uma pergunta, o que é a jactância? É o esforço do homem na carne em tentar ser justo aos olhos de Deus. É o esforço que a religião cobra de nós. Eu tenho que pagar preço, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que subir no monte, eu tenho que ficar uma noite sem dormir, eu tenho que fazer isso, eu tenho que contribuir com isso, ser dizimista com aquilo, eu tenho que fazer corrente, eu tenho. Sabe o que é essa jactância que Paulo fala? Onde está a jactância? É esse esforço da carne em tentar produzir alguma coisa para ser justo. Esse esforço da carne, esse falso evangelho que põe obras até o pescoço da pessoa e manda ela fazer tudo, senão ela vai perder a salvação. Se não fizer, é a carne tentando produzir uma coisa que foi conquistada por Jesus na cruz e me é dada gratuitamente. É como se ele dissesse, onde está a tua obra da carne? Cadê o teu esforço? O teu esforço alcança isso? As tuas obras de igreja alcançam isso? Esse subir no monte alcança isso? Você ser dizimista alcança isso? Você fazer vigília alcança isso? Você passar em corredor de sal grosso alcança isso? Você que acredita nesse monte de coisa de orar de ungida alcança isso? Nada dessas coisas nos levam a alcançar isto. São coisas inúteis que nos escravizam e criam um véu. Eu não consigo entender a obra da cruz. Onde está a arrogância da carne? Onde estão as obras que os homens produzem? Cadê isso? Tudo isso é desfeito. Onde está a jactância? Foi de todo excluída? Foi excluída sim. Por qual lei? Pela lei das obras? Não. Pela lei da fé. Então, quando eu crio em Cristo, acredito no que Ele fez para mim, todo esforço humano é excluído. Deus põe tudo de lado. Eu não preciso fazer voto, não preciso pagar promessa. Eu já até cansei de falar isso. Eu não preciso desse monte de obras religiosas que me são cobradas no falso evangelho todo dia.
Tudo isso foi removido pelo próprio Deus. E qual a conclusão que Paulo fala no versículo 28? Ele diz: concluímos, pois, que o homem é justificado, ele se torna inocente, perdoado. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé naquilo que ele teve na obra da cruz, independente de obras da lei. Qual a conclusão que Paulo chegou? Que nós nos tornamos inocentes, que nós fomos justificados, nos tornamos salvos pela fé na obra da cruz, independentemente de qualquer esforço humano, de qualquer obra da lei, de qualquer coisa que eu poderia produzir. Você entende isso? Romanos capítulo 5, versículo 1 em diante. Vamos ler 2 versículos aqui. Aí Paulo fala, depois de estar explicando todas essas coisas, ele vai falar que Abraão, lá antes da lei, foi justificado pela fé. Ele não foi justificado por guardar obras da lei, nem por uma obra que ele praticou. Paulo vai desmontando esse esquema de obras para justificar o homem. Quando ele chega no capítulo 5 de Romanos, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, agora nós temos paz com Deus. Então na cruz, Cristo removeu tudo que veio de Adão. Toda a inimizade, toda a culpa, todo o pecado. E Cristo me justificou através da sua obra. E Paulo diz: justificado, pois, agora nós cremos pela fé. O que aconteceu? Nós temos paz com Deus, não há mais inimizade, não há mais barreira entre eu e Deus, não há mais muralha de Jericó para derrubar, não existe mais gigante de Golias, não tem mais obstáculos entre eu e Deus. Cristo removeu tudo na cruz. Quando é que nós vamos acreditar nisso? Agora o sistema impõe tantas obras na tua cabeça, o sistema cria obstáculos. Você pode ver que você já deve ter feito campanha para derrubar a muralha de Jericó umas 10 vezes. Uma campanha derruba, eles constroem a muralha de novo. Outra campanha derruba, eles constroem a muralha de novo. Se você está numa igreja de lei há 20 anos, já deve ter feito umas 10 campanhas da muralha de Jericó. O sistema cria barreiras entre você e Deus. O sistema cria um monte de obstáculos entre você e Deus, e você que tem que derrubar os obstáculos. Você entende isso? Acredito que você está entendendo isso. Então, justificados, pois, mediante a fé eu tenho paz com Deus, não tem mais obstáculos entre eu e Deus. Estou em paz com Deus, tudo foi removido, tudo que veio de Adão, Cristo removeu na cruz por mim. Aí diz assim: justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Então, através de Cristo, eu tive acesso pela fé a esta graça. Através de Cristo, eu tenho acesso, eu entro na graça de Deus mediante a fé em Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça lá. Nesta graça nós estamos firmes. Nesta graça nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, eu não perco a salvação, não porque eu seguro em coisas, eu produzo obras, não. Porque Cristo me justificou e me tornou inocente aos olhos de Deus. Eu fui inocentado. Não foi eu que fui pecar o pecado de Adão. Nasci condenado por causa dele. Agora Cristo vem e vai me justificar, tirar de sobre mim o que entrou por Adão. Eu tenho acesso agora a essa graça pela fé e sou justificado para sempre. Nunca vou perder a salvação. Aqui mesmo em Romanos capítulo 5, só estamos lendo Romanos, né? Então o que diz? Romanos capítulo 5, vamos ler do versículo 8 em diante. Mas Deus próprio,
prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O que Paulo está dizendo? Que Deus provou o amor com cada um de nós. Como que Deus provou? Por ter Cristo morrido por nós, ainda nós estando debaixo da lei e sendo pecadores. Mas agora, sendo justificados pelo sangue de Cristo, seremos por ele salvos da ira. Então o que me justifica? A obra de Cristo na cruz. Por que ele cita o sangue de Cristo? Porque o sangue de Cristo fez a expiação pelos nossos pecados. Removeu toda a culpa, aquele sangue do sacrifício perfeito. Você entende isso? E Paulo conclui, seremos salvos da ira. Você está na graça de Deus? Então você não tem que se preocupar com o castigo de Deus, com ira de Deus, com o tempo do fim, com condenação, com juízo, com trono, com esse monte de parafernália. Olha o que o versículo diz, seremos salvos da sua ira. Então a ira de Deus não vai pesar sobre mim, sobre você, sobre nenhum daqueles que é salvo. Nós não vamos entrar em juízo de Deus nenhum. Nós não precisamos ter medo de Apocalipse, das coisas do tempo do fim. Não precisamos ter medo de nada, porque nós já fomos livrados, libertos da ira de Deus. Nós já somos salvos, justificados, nos tornamos inocentes através da obra de Cristo na cruz. Você acredita nisso? Então não dê atenção a essas pregações de Apocalipse, fim disso, fim daquilo, medo disso, tribulação, vai passar, não vai passar, né? Jesus Cristo já veio. Essas conversas todas, isso aí é secundário. Porque nós já fomos salvos da ira. Para nós o assunto já está encerrado. Acredita? É confortante isso, a graça de Deus nos mostra isso. Aí ele diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então o que Paulo está dizendo? Quando nós não tínhamos entendimento, nós éramos inimigos de Deus pelo entendimento, pelas obras malignas. Mas agora que o entendimento veio, foi revelada esta graça gloriosa, agora que Deus abriu o nosso entendimento, tudo foi removido, então nós somos reconciliados com Deus, não existe mais inimizade entre Deus e nós. Não existe, não tem mais barreira entre Deus e nós, tudo foi removido na cruz. O sangue de Jesus Cristo fez a expiação pelo nosso pecado, por todo o resto da nossa vida. Não há mais barreira, já falei isso. Então agora nós estamos reconciliados com Deus. Reconciliados com Deus. Aqui mesmo nesse capítulo 5, vamos ler 2 versículos, 18 e 19. Agora ele vai explicar o que aconteceu com Adão, o que acontece com Jesus Cristo agora. Ele vai mostrar o que Adão nos transferiu e vai mostrar o que Cristo nos transferiu. Duas coisas distintas, totalmente diferentes. Olha o que ele diz. Romanos 5,18. Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então o que Paulo está dizendo? Quando Adão pecou por uma só ofensa, veio o quê? A condenação e o juízo sobre todos os homens, todos estragaram. Mas agora por um só ato de justiça, Cristo cometeu esse ato de justiça na cruz, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então,
Todos recebemos de Adão o mal, o pecado, a condenação. Por um só ato do pecado e de transgressão que ele cometeu, estragou todo mundo. Agora Cristo vem consertar as coisas. Cristo vai para a cruz e comete o verdadeiro ato de justiça. Adão traz o mal, mas o ato de justiça da cruz que Cristo realizou nos justifica e traz o bem. Vou ler de novo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Adão nos condenou, transferiu para nós a condenação. Cristo veio e nos liberta de Adão, tem a obra dele na cruz e a justiça ele transfere para nós. A justiça, a vida, a justificação que dá vida. Ele tira de nós tudo que veio de Adão e transfere todas as bênçãos, a graça de Deus para nós gratuitamente. Olha o que ele fala no versículo 19. Porque, como pela desobediência de um homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Adão não desobedeceu, muitos não se tornaram pecadores. Agora Cristo vem na cruz do Calvário, limpa o pecado de Adão, e pela justiça dele muitos se tornaram justos. Ele transferiu a justiça dele para cada um de nós. Adão transferiu o mal, Cristo removeu o mal e nos transfere o bem. Adão nos transferiu a condenação e os pecados. Cristo removeu tudo que Adão nos transferiu e transfere os benefícios, a graça de Deus para cada um de nós. Por isso que não há condenação. Olha o que ele fala no versículo seguinte. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A lei foi dada para mostrar o mal que aconteceu. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, em Adão abundou o pecado. A lei pôs esse pecado para fora e condenou todo mundo. Cristo vem e nos liberta da lei. Cumpre a lei, remove todo o pecado e a graça de Deus vai superabundar sobre cada um de nós. Por isso que nós não perdemos a salvação, porque fomos justificados. Fomos justificados. O que é ser justificado? Deus nos tornou inocentes, sem culpa. Quando Deus olha para mim e para você, Ele olha através de uma lente chamada Jesus Cristo. E quando Ele nos olha através dessa lente, Ele nos vê inocentes, sem culpa, perdoados. Tudo que veio de Adão foi removido por Cristo na cruz. Será que você entende isso e acredita nisso? Isso vem pela graça de Deus. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é essas coisas. Vem na igreja para resolver os seus problemas. Você está com um problema na sua vida, está desempregado, vem na igreja, nós vamos fazer o culto para os desempregados. Você é empresário, você está falindo. Nós vamos fazer o culto da prosperidade para empresários. Vem aqui que nós vamos te ungir com óleo e você vai voltar a ficar rico e próspero. Ah, o teu filho não quer, o teu filho está desobediente, vem aqui que nós vamos fazer o culto da família. Nós vamos fazer uma oração forte para o teu filho se tornar obediente. Ah, o teu marido foi embora, vem aqui, nós vamos fazer o culto para o teu marido voltar. Vou te dar aqui uma rosinha consagrada, você põe na sua casa, põe ou então melhor, vou dar um perfume ungido. Eles fazem isso. Você se perfume com esse perfume ungido, teu marido vai chegar, vai sentir esse perfume ungido e vai voltar para casa. Não vai! Isso não é evangelho. Essas soluções de problema que o sistema apresenta, tudo vai resolver, é mentira. Isso não é evangelho, eles não falam nada da obra da cruz, não falam nada da justificação, não falam nada do Cristo crucificado, não falam nada. Isso não é evangelho, evangelho é isso que eu estou te pregando. Entre muitas coisas,
a justificação. Então vamos para Romanos capítulo 8 agora. Romanos capítulo 8. Vamos ler versículos 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então você entendeu o Evangelho da Graça de Deus? Se libertou do sistema, então você é um chamado. Então ele está dizendo que agora, por você ter sido chamado, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então tudo agora mudou na tua vida. Pode acontecer o que for, lá no fim Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o teu bem. Por isso Paulo diz, em tudo dai graças. Pastor, como eu vou dar graças? Eu estou com um filho que me desobedece, eu estou apertado financeiramente, eu estou numa luta emocional com meu marido, eu tenho uma filha adolescente que quer me desobedecer, né? Eu tenho que amarrar diabo, ficar gritando, fazer culto de libertação. Não, você não tem que fazer nada disso. Você tem que falar, Deus, eu te agradeço porque todas essas coisas, ainda que eu não as entenda, no fim vão cooperar para o meu bem. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então você está vendo uma coisa que está lhe causando tristeza? Olhe para ele e fala, Senhor, eu entendo agora. Isso me corta a alma de tristeza, mas isso está cooperando para o meu bem. Eu não entendo, minha mente não entende isso. Mas eu sou um chamado, então coopera para o meu bem. Vou com paciência ser treinado e dar graças por tudo. Em tudo dai graças, Paulo disse. Não é verdade? Agora ele fala no versículo 29. Por quantos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o que ele está dizendo? Os que de antemão nos conheceu. Então antes de todas as coisas, Deus nos conheceu. Você consegue entender isso? Antes de todas as coisas, Deus nos conheceu e nos predestinou. Nós fomos conhecidos por Deus antes que existisse planeta Terra. Para Deus nós já estávamos vivos e existíamos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Você foi predestinado para quê? Para serem conforme a imagem de Jesus Cristo. E aos que predestinou, a esses também chamou. Você foi chamado. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então você foi predestinado para isso. Você foi chamado para isso. Foi justificado, inocentado pelo próprio Deus. Continue. Aí Paulo fala, que diremos, pois, à vista destas coisas? Quais coisas que Paulo pergunta? É justamente a justificação, a redenção, tudo isso que ele explicou até o capítulo 8 de Romanos. Ele fala, ele viu tanta grandeza na justificação, na redenção, na reconciliação. Ele viu a obra da cruz de uma forma tão gigantesca e tudo a nosso favor. Ele diz, o que eu vou dizer à vista de tanta grandeza, de tantas coisas gigantescas que Cristo fez na cruz por mim? E ele responde, se Deus fez tudo isso, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus já fez tudo isso a meu favor, o que vai me afastar de Deus? O que vai me vencer? O que vai me derrubar? Entende? Existe algum inimigo que pode transpor isso? Não existe. Aí ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará com o filho de graça? Vai dar de graça com ele todas as coisas. Por isso que tudo da parte de Deus para o homem é dado gratuitamente. Você não tem que pagar por nada. Você não compra Deus com dinheiro. O sistema é isso aí, ó. Você tem que dar dinheiro, tem que dar o seu melhor. Tudo é o seu melhor, né? Tem que dar isso, daquilo, aí Deus vai te prosperar. Mentira! Você acha que, imagine só, o indivíduo põe lá R$1.000 no envelope e vai dar para Deus. Você acha que ele vai comprar Deus com R$1.000? O Senhor é obrigado a me abençoar, o Senhor é obrigado, tá aqui, ó, estou fazendo a minha parte, o Senhor tem que fazer a sua. Isso é uma falácia, uma mentira. Isso é engano. Você entende isso? Deus não se vende por nada. O que é dinheiro para Deus? Dinheiro para Deus é nada, gente. O que é um voto? Olha o indivíduo, eu vou fazer um voto. Então é aqui, eu vou fazer um voto de Gideão. Aqui, pega. Repare que o voto de hoje é só dinheiro. O voto é dar dinheiro. Não é? O voto de Ana foi dar o filho, não era voto de dinheiro. Não é? Você vai encontrar um monte de voto no Velho Testamento. Nenhum era dar dinheiro. Vocês entendem isso? Mas o de hoje, do sistema, fazer voto é o seguinte: eu tenho que pegar um envelope e dar dinheiro. É isso que eles falam que é fazer voto. Engano! Você acha que isso aí vai comprar Deus? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará de graça com o filho. Vai dar de graça com o filho o quê? Todas as coisas. Então, através de Cristo, Deus nos deu tudo gratuitamente. Agora vem a pergunta, versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem que vai acusar? Você é um eleito de Deus, é um filho justificado? Que poder tem alguém de te acusar? Que lei que se levanta para te acusar e te condenar de alguma coisa? Existe alguma força maior para te condenar e te acusar? Existe algum poder maior para anular o que já foi feito por Cristo na cruz? Não existe. Não existe. Então Paulo, depois de ver essas grandezas gigantescas, que ele escreveu até o capítulo 8 de Romanos, ele fala assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Aí ele mostra, foi Deus quem os justificou, foi o próprio Deus quem os inocentou. Quem vai te condenar? O sistema condena. A pessoa sai da igreja, o pastor fala, não precisa vir aqui tomar a bênção, sair na bênção. Que nada! Que negócio é esse? A pessoa sai da igreja e tem que vir lá para o pastor orar para receber uma bênção, sair debaixo da bênção. Isso é besteira. Onde está escrito isso? Isso é tudo formalidade religiosa. Vocês estão entendendo? Se saiu é porque não estava interessado mais e fica lá. Não tem esse negócio, eu vou lá na igreja porque tem que sair debaixo da bênção. Isso é armação do sistema. Não tem nada dessas coisas. Quem me condenará? O próprio Deus. Se o próprio Deus me absolveu, me tornou inocente, quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Depois ele vai falar, quem nos separará do amor de Cristo? Eu vou ler isso para você. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Será perigo? Será espada? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas mudas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então nada nos separará do amor de Cristo. Nem dor, nem fome, nada. Ele continua. Porque eu estou bem certo, olha, nem a morte tem poder para isso. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, né? Nem principados, nem coisas do presente, nem coisas que estão para vir, nem poderes,
nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Mas onde está este amor de Deus? O amor de Deus que está onde? Em Cristo. Nós somos tirados de Adão e postos em Cristo. Esse amor de Deus só está em Cristo, e nenhuma criatura, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque fomos justificados. Você entende isso, meu irmão, minha irmã? Por isso que nós não perdemos salvação. Vamos terminar aqui em Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação existe. Nenhuma condenação há para quem? Para nós que estamos em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Ele nos inocentou. Quando ele diz, está consumado, entra em vigor a nova e eterna aliança, entra em vigor o Evangelho da graça de Deus, e neste Evangelho da graça de Deus eu sou justificado. E ser justificado é ser tornado pelo próprio Deus inocente. E assim nós vamos ficando por aqui nesta live. Foi uma alegria muito grande poder estar com você, entrar na tua casa, no teu trabalho, onde quer que você esteja. Eu vou me despedindo de todos vocês, declarando com toda a força do meu coração isso, que a tua vida vale mais que o mundo inteiro.